Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 16, versículo 17. Jesus não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir, porque em verdade eu vos digo que enquanto o céu e a terra não passarem, nenhum só i, nenhum só tio da lei passarão, sem que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar qualquer destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ao passo que aquele que os observar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. É mais fácil que o céu e a terra passem que cair um só tio da lei. Número 77. Jesus fala da lei e não dos aditamentos que lhe foram feitos, das tradições que lhe tomaram o lugar, das máximas e mandamentos humanos, dos dogmas que os homens decretaram e que, como frutos de suas interpretações, alteraram ou falsearam o sentido e a aplicação dela. Dizendo que não viera abolir a lei, mas cumpri-la, o Cristo mostrava aos homens não ser a moral que lhes ele pregava diversa da que antes lhes haviam ensinado os emissários do Senhor, espíritos em missão ou profetas. Mostrava que simplesmente tudo tem que seguir a marcha do progresso da natureza. A lei que até então fora dada aos homens lhes era proporcionada ao desenvolvimento. Trazia em si uma promessa a ser cumprida no futuro. Jesus veio cumpri-la e, cumprindo as profecias, profetizou por sua vez para os séculos vindouros. Hoje, manda o Consolador prometido, o anunciado Espírito da Verdade, dar cumprimento às profecias por ele enunciadas. Os Espíritos do Senhor vêm trazer aos homens a nova revelação, a que podeis chamar, como já vos dissemos, revelação da revelação, e por meio dela clarear e desenvolver as inteligências, purificar os corações no crisol da ciência, da caridade e do amor. Eles vos dizem, como disse Jesus outrora: não penseis que tenhamos vindo destruir a lei e os profetas. Não, nada do que está na lei passará, porquanto a lei é o amor, que há de continuamente crescer, até que vos tenha levado ao trono eterno do Pai. Vimos lembrar, explicar, tornar compreensível em espírito e verdade a doutrina moral, simples e sublime do Mestre, os ensinos velados que ele transmitiu aos homens, as profecias veladas que fez durante a sua missão terrena. Não vimos destruir a lei e sim cumpri-la, escoimando a do Cristo das adições que lhe introduziram, das tradições que lhe tomaram o lugar, dos dogmas que, oriundos das interpretações humanas, lhe alteraram ou falsearam o sentido e a aplicação. Vimos reintegrá-la na verdade, estabelecer na terra a unidade das crenças, convidar-vos e conduzir-vos a todos
abstraindo dos cultos exteriores que ainda vos dividem e separam, a fraternidade pela prática da justiça, da caridade e do amor recíprocos e solidários. O Espiritismo é a confirmação do cristianismo, não com o feitio que lhe deram os homens, mas tal como Jesus o instituiu pela sua palavra evangélica, compreendida e praticada em espírito e verdade. Ora, que é o cristianismo de Jesus, senão a religião universal, que há de encerrar todos os homens num círculo único de amor e de caridade? Não, nem um só i da lei deixará de ser cumprido, pois que a lei dos Hebreus foi o preâmbulo, a preliminar da do Cristo. E o Espiritismo, repetimos, é a confirmação, o meio de cumprimento integral desta última. Aquele que violar um qualquer, mesmo que dos menores mandamentos da lei, que toda se resume no amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, que implica a observância do decálogo, a prática do amor para com todos, em toda parte e sempre, esse será o último no reino dos céus. Quer dizer que esse, depois de sofrer a expiação na erraticidade, reencarnará conforme ao grau de culpabilidade, na Terra ou em outros planetas inferiores, a fim de reparar as faltas e progredir. Aquele, porém, que fizer e ensinar o que a lei manda, será chamado grande no reino dos céus, isto é, se elevará na medida do seu adiantamento moral, do progresso que houver realizado, aos planetas superiores, engrandecendo-se sempre pela humildade, pela ciência, pela caridade e pelo amor. Aquele que recebeu o encargo de ensinar e não pratica o que ensina é culpado, não só do mal que fez, como também do mal que causou pela contradição entre seus atos e suas palavras. Não façais como os chefes das antigas sinagogas, como os escribas e fariseus de outrora, como os de hoje. Sereis muito culpados, pois que recebestes a luz para clarear os vossos e os passos dos vossos irmãos. Deveis, antes de tudo, pregar pelo exemplo. Esta a única pregação que produz bons frutos. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Eles vos colocam sobre os ombros pesado fardo, no qual não consentiriam em tocar sequer com a ponta do dedo. Se quiserdes marchar segundo as leis do Senhor e chegar a Ele, acompanhados gloriosamente por todos quantos houverdes resgatado, começai por tomar sobre os ombros o fardo que impondes aos outros. Mostrai-lhes o meio de o tornarem leve e podereis então obrigá-los a que o carreguem. Tudo se reduz a isto: pregar sempre pelo exemplo como Jesus pregava. Pregai, pois, assim, que as vossas palavras nunca deixem de ser a consequência das vossas ações. Os espíritas, antes de tudo, devem praticar santamente e sinceramente a lei do amor que lhes cumpre ensinar. Para que as massas se deixem conduzir, faz-se mister compreendam o bem que podem auferir de um acontecimento qualquer. Demonstrai-lhes conseguintemente pelo vosso proceder a submissão e o amor ao vosso Deus, o amor e a caridade, que praticamente consagrais aos vossos irmãos. Não vos citeis nunca como modelo. Sede este modelo. Usai de benevolência com os que repelem as vossas crenças,
Esperai que seus olhos se abram para a luz e possam suportar. Porventura, ao tirar a venda espessa que ocultava a claridade do dia ao cego, o oculista lhe consente contemplar imediatamente aquela claridade? Não. O doente ficaria ofuscado. Viva demais para seus órgãos enfraquecidos, a luz o faria mergulhar de novo numa profunda noite, da qual talvez não mais saísse. Graduai, portanto, o brilho da verdade para os olhos dos cegos morais. Experimentai-os com prudência, lançai-lhes nos corações pouco a pouco a semente, e esta germinará. Se os frutos que devam colher dela não amadurecerem sob as vossas vistas, um momento, entretanto, virá em que tais frutos lhe serão proveitosos. À hora da morte material, os vossos ensinamentos se lhes patentearão aos olhos, e esplêndida luz os banhará. Tê-los-eis desse modo ajudado a transpor um passo dificílimo para a matéria. Não choqueis os incrédulos, não vos incomodeis com as zombarias. Sede dignos e calmos na vossa fé, perseverantes nas boas obras. Lançai a semente, que ela encontrará a terra fértil e aí se arraigará. Cultivai-a então, cultivai-a com amor, para que um grão produza 30, outro 60 e outro 100. Assim será, porque cada um dos que tiverdes conquistado para a fé, a espalhará por sua vez em torno de si. E quais essas espigas maduras carregadas de grãos, cujas sementes o vento, sacudindo-as, dispersa em longa extensão? A verdade se espalhará e produzirá saborosos frutos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.